Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo, de Química, e nós vamos para mais uma aula no primeiro ano do ensino médio, agora na apostila 3, módulo 17, tá? Conceito e nomenclatura de base. Coloca lá e vamos começar. Gente, primeira coisa, né? A gente já aprendeu sobre ácidos antes das férias, para quem não lembra, que são aquelas substâncias, segundo o Arrhenius, que são capazes de liberar íons de hidrogênio, íons H+, né? Porque também existe H-. E neste caso, as bases são substâncias que fazem o que a gente considera na química, né? O oposto, o contrário do H+, que é o OH-. Essas substâncias, elas são muito comuns no nosso cotidiano, por mais que a gente não conheça pela, por esse nome de base, e um outro nome também que aparece, tá? Que é hidróxido. As bases e os hidróxidos são conhecidos principalmente por dois produtos muito vendidos, tá? Um deles em farmácia e o outro em lojas, principalmente de material de limpeza, apesar de ser extremamente perigoso, tá? O primeiro deles é a soda cáustica. O nome científico dela é hidróxido de sódio. O outro, perdão, é o leite de magnésia, que a gente tem aqui no canto direito da tela, né? Essa é a marca mais conhecida, né? Mais famosa, a Philips. E não é a mesma que faz os produtos eletrônicos. É uma indústria farmacêutica essa. Então, a soda cáustica ela é utilizada como um forte corrosivo, né? Muito na indústria química e muito na indústria da limpeza. É um agente que auxilia aí na remoção de manchas, de sujeiras mais incrustadas. Já o hidróxido de magnésio, também tem o de alumínio, eles têm função no nosso corpo, tá? Eles têm esse nome de leite de magnésia, né? Porque ele tem uma coloração branca, bem espessa. E eles, por serem básicos, né? Mas não o suficiente para ser corrosivo e para fazer mal para gente. Claro que se você tomar muito vai fazer mal, né? Eles têm uma função de controlar a má digestão. Na verdade, mais especificamente, uma consequência da má digestão, que é o aumento exagerado do pH do seu ácido estomacal. Esse remédio, né, podemos chamar de remédio, ele vai reduzir essa acidez, fazendo com que o pH do estômago ele aumente. O pH aumentando, a queimação diminui e você tem uma sensação mais confortável para o seu corpo conseguir ali se recuperar. Então, ele é muito útil. Tem também comprimidos, tá? Que é ele na fase sólida e conforme você vai. Esse chupa igual bala, né? Ele vai derretendo e vai liberando ali o hidróxido de magnésio, tá? É, então é isso. Bom, vamos para a definição. Então, segundo o Arrhenius, o mesmo dos ácidos, as bases liberam toda vez que misturadas à água, tá? Sofrem hidrólise e liberam OH-. Então, para você identificar, tá, uma base é muito fácil, tá? Confiram no canto superior direito, que você tem quatro exemplos de base, e se você observar bem o quadro, você vai ver algo em comum em todas elas. Repare, NaOH, Ca, OH2, Ca, OH2. Então, o OH é o elemento crucial. Esse OH recebe o nome de hidróxido, hidro de hidrogênio, óxido, obviamente, de oxigênio. Isso quer dizer o quê? Que quando você misturar ele na água, ele vai se soltar aqui do metal que vem junto com ele. Então, uma base ela é sempre formada por um elemento químico metálico unido, tá, a um grupo hidróxido, que é o OH. Necessariamente um? Não. Pode ser dois, pode ser três. Depende da substância, tá? E por que isso? Porque o OH, como vocês podem ver do lado direito, ele tem carga elétrica menos um. Isso quer dizer que ele faz uma ligação, né? Ele tem uma ligação ali sobrando. Então, vai depender do metal que tiver junto com ele. O Na, por exemplo,
ele só faz uma ligação. Então, é por isso que só tem um Na e um OH. O cálcio, por sua vez, olha só a carga elétrica dele. É 2 mais, isso quer dizer que ele realiza duas ligações. Então, o que que vai acontecer? Você vai precisar de dois OHs, dois hidróxidos, para poder realizar essas ligações. Então, é por isso que o número de OHs oscila. Mas o importante é que esse OH esteja presente para que você possa dizer que se trata de uma base. Se não tem OH, não é uma base. Claro, né, gente? Apesar de química estar ali nas exatas, temos uma exceção, tá? Mas a gente fala dela um pouquinho mais para frente. Uhum. Bom, por que que isso acontece, né? Existe um fenômeno chamado dissociação iônica. Então, as bases naturalmente são sólidos iônicos. O que que isso quer dizer? Que se você separa, né, os seus componentes, você tem íons, né, naturalmente. Por quê? Porque o sódio, por exemplo, no caso da soda cáustica, ele é um elemento químico que precisa fortemente doar o seu elétron. E o OH- é uma substância que precisa fortemente receber esse elétron, tá? Então, uma vez que esse processo ocorra, você acaba que forma íons. Quando eles dois estão juntos, a substância ainda não tem carga elétrica porque ela entra em equilíbrio. O OH é menos um, o Na é mais um. Você junta os dois, dá zero, né? Agora, quando você os separa, você acaba tirando esse equilíbrio. Então, o Na fica positivo e o OH fica negativo. E isso é o processo de dissociação iônica. E quem que faz isso? As moléculas de H2O, tá? Provocam a separação dos íons e aí que vem o nome, que é a dissociação iônica. Por quê? Dissociação. Dissociação quer dizer separação, tá? E não ionização, como a gente viu lá no caso dos ácidos. Por que não ionização? Porque no caso dessas substâncias, as bases, elas já têm a carga dela. Elas estão neutras porque está em equilíbrio. No caso dos ácidos, eles não tinham carga. Ele só criou a carga, né, por conta do processo de ionização. Então, dissociação iônica, você apenas separa os íons. E ionização, você cria íons, né? Não tinha, agora tem, ok? Então, é importante vocês lembrarem disso. Vamos para a fórmula geral das bases que eu já acabei adiantando, né? Você vai ter sempre um metal ligado num hidróxido, né? Então, esse fenômeno acontece e toda vez que acontece, você pode dizer não é uma base, né? Então, vamos para a nomenclatura. Para nossa sorte, é muito fácil. Como toda base tem um hidróxido, a gente começa por aí, hidróxido. E toda base vai estar ligada no quê, né? Em um metal. Então você vai usar o quê? Hidróxido e o metal que tiver com ela. Ah, mas e se não for um metal que eu estou vendo ali que tem um NH4? Eu disse que tinha exceção, né? O amônio é a exceção, tá? Então, na dúvida, põe hidróxido e o nome do que tiver antes dele. Então dá uma olhada, ó, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, alumínio e tem também a nossa exceção, que não é um metal, o hidróxido de amônio. Então, é muito fácil de fazer a nomenclatura, tá? Você tendo aí na cabeça o nome dos elementos, ou pelo menos uma tabela periódica, a sua vida fica resolvida, tá? Hum. Vamos lá. Se o elemento apresentar mais de uma valência, vamos com calma. O que acontece? Alguns metais, ele pode ter mais de uma valência. O que que isso significa? Significa que tem ferro, por exemplo, que possui dois elétrons na sua última camada, e tem ferro que tem três elétrons na sua última camada. E aí, como que você faz para diferenciar? Porque senão ia ficar só hidróxido de ferro. É só você colocar um número romano, a quantidade de elétrons que ele tem na última camada, ao lado do ferro. Então, ferro 2, ferro 3. O cobre é a mesma coisa, só que em vez de 2 e 3 é um e 2, porque tem cobre um e cobre 2. Muito simples. É isso que significa esse número em parênteses ao lado do nome, tá? E para terminar, a gente tem a nomenclatura com terminações oso e ico. Tinha que dificultar.
Pois é, mas não muito, tá? São só essas variações. O que que isso significa? Olha só, quando o elemento tem duas valências, a gente usa oso e íon, tá? Oso para menor valência, então, por exemplo, tem ferro 2 e 3. Então, você, ao invés de usar hidróxido de ferro 2, você pode escrever hidróxido ferroso. E ao invés de você escrever hidróxido de ferro 3, você pode escrever hidróxido férrico. Na minha opinião, eu prefiro a primeira opção, porque ele já deixa nítido que é o ferro 2 e o ferro 3. Mas, como vocês sabem, o vestibular pode cobrar o assunto de diversas maneiras diferentes. Então a gente tem que deixar aqui a tabelinha para vocês, caso apareça num exercício, num simulado ou até mesmo no vestibular, para você saber do que isso se trata, né? Para você não cair de paraquedas, aparecer lá um hidróxido ferroso. O que que é isso? Agora você sabe. É a menor valência, tá? Bom, gente, eu recomendo que vocês façam aqui, ó, os exercícios, tá bom? E na semana que vem, eu vou passar uma atividade para vocês sobre este assunto, tá? Então eu vou pedir para vocês que, caso exista alguma dúvida, entre em contato comigo e a gente fica por aqui, tá bom? Tchau, tchau.